Existem histórias que desafiam a lógica, que nos fazem questionar tudo o que achamos saber sobre o mundo ao nosso redor. Pessoas que desapareceram como se tivessem sido apagadas da realidade. Sem rastros, sem pistas, apenas silêncio. Neste vídeo, você vai conhecer 3 dos desaparecimentos mais perturbadores e misteriosos da história moderna. Casos reais que resistem ao tempo e à investigação, deixando apenas perguntas e nenhuma resposta. Prepare-se para mergulhar em um labirinto de incertezas, onde a verdade parece sempre escapar por entre os dedos. Essa não é apenas uma jornada por crimes ou sumiços. É uma viagem pelo que há de mais enigmático na natureza humana: o desconhecido. 1. Desaparecimento de Amelia Earhart. Ela desafiou o céu numa época em que mulheres mal podiam levantar a voz. Quanto mais levantar voo, Amelia Earhart era mais do que uma aviadora. Era um símbolo vivo de coragem, liberdade e rebeldia contra os limites impostos pela sociedade. Em 1937, ela embarcou naquela que seria sua missão mais ambiciosa: dar a volta ao mundo pelo maior perímetro da linha do Equador. Ao lado do navegador Fred Noonan, Amelia partiu em um Lockheed Electra, cruzando oceanos e continentes. A jornada avançava com sucesso até o fatídico dia 2 de julho. Quando sobrevoava o Pacífico, rumo à pequena ilha Howland, algo aconteceu. A comunicação se tornou confusa. As mensagens de rádio vieram cortadas, tensas, até que... silêncio. Total. Amelia e seu avião desapareceram do mapa como se nunca tivessem existido. Não houve pedido de socorro claro, nem rastros no mar. Um avião moderno, 2 tripulantes experientes e nenhuma resposta. O mundo assistiu, perplexo, ao sumiço de sua maior heroína dos ares. Nos dias que se seguiram, a maior operação de busca da história até então foi iniciada. Navios de guerra, aviões, equipes de resgate varreram quilômetros de oceano. Nada foi encontrado. Nem destroços, nem manchas de óleo. Nada. O mistério estava selado. Desde então, inúmeras teorias tentam preencher o vazio deixado pela ausência de evidências. A explicação mais aceita é a de que o avião ficou sem combustível e caiu no mar, afundando rápido demais para deixar vestígios. Mas essa hipótese nunca foi confirmada. Uma das teorias mais persistentes é a do pouso de emergência em uma ilha deserta chamada Nikumaroro. Objetos encontrados por exploradores, como um pedaço de avião e itens que poderiam ter pertencido a uma mulher, alimentaram essa hipótese. Alguns especialistas acreditam que Amelia sobreviveu por dias, talvez semanas, antes de sucumbir ao isolamento. Outros, porém, vão além. Uma teoria ainda mais controversa sugere que Earhart foi capturada por forças japonesas após pousar por engano em território controlado durante a expansão militar do Japão. Há testemunhos, vagos e inconsistentes, de que uma mulher, loira, foi vista em prisões japonesas, supostamente interrogada como espiã. Algumas fotos antigas chegaram a ser analisadas, tentando identificar Amelia entre prisioneiros. Nada conclusivo. O governo americano, por sua vez, negou qualquer envolvimento em missões de espionagem, mas a falta de provas definitivas abriu espaço para a imaginação popular transformar o caso em um ícone do desconhecido. Décadas passaram, e ainda hoje a sombra da pergunta permanece: o que realmente aconteceu com Amelia Earhart? Cada nova pista, cada nova expedição alimenta a esperança de uma resposta, mas todas terminam no mesmo ponto: incerteza. Amelia não desapareceu apenas fisicamente. Ela se tornou um fantasma histórico, uma presença constante nos debates sobre o impossível. Sua imagem ainda circula em museus, livros e teorias, como uma lembrança de que nem mesmo os maiores entre nós estão livres do mistério. Sua última mensagem de rádio, quase inaudível, ecoa como um sussurro do passado: estamos na linha 157-337. Estamos voando. E então, nada. Esse silêncio que veio depois se tornou o ruído mais alto da história da aviação. Um lembrete,
Cruel de que às vezes nem toda coragem é suficiente para vencer o desconhecido. Amelia Earhart não foi apenas uma vítima do acaso ou de um erro de navegação. Ela se tornou um enigma imortal, um símbolo de que até os heróis mais destemidos podem desaparecer sem explicação. E talvez seja exatamente isso que a torna ainda mais inesquecível. O desaparecimento de Jimmy Hoffa Detroit, 30 de julho de 1975. Uma tarde quente, aparentemente comum, mas marcada por um encontro que jamais aconteceria. Jimmy Hoffa, ex-presidente do poderoso sindicato dos caminhoneiros, entra no estacionamento do restaurante Machos Red Fox, onde, segundo ele mesmo contou, encontraria 2 homens influentes da máfia. Mas Hoffa nunca chegou ao restaurante. Ou se chegou, nunca mais saiu de lá. Não há imagens, testemunhas confiáveis, nem evidência física clara. Hoffa simplesmente sumiu. Um homem com milhões de aliados, inimigos perigosos e um passado repleto de escândalos, envolto em uma rede de poder e conspirações. Era o desaparecimento perfeito. Um desaparecimento que revelava muito mais do que escondia. Jimmy Hoffa não era apenas mais um nome. Ele era uma força política, um titã sindical, um homem que sabia demais e falava mais do que devia. Nos anos 1950 e 60, Hoffa havia se tornado uma figura nacional. À frente do sindicato dos Teamsters, ele controlava bilhões em fundos de pensão e uma força de trabalho que podia, literalmente, parar o país. Seu poder era tão imenso quanto seus vínculos sombrios. Vários relatos apontavam que, para crescer, Hoffa selou pactos com o crime organizado. Chefes mafiosos ajudaram em sua ascensão, e ele, em troca, fornecia acesso privilegiado ao dinheiro dos sindicatos. Era uma relação simbiótica e perigosa. Eventualmente, o cerco se fechou. Em 1967, Hoffa foi preso por suborno e fraude, mas, mesmo atrás das grades, continuava tentando puxar as cordas. 3 anos depois, foi surpreendentemente perdoado pelo presidente Richard Nixon, sob uma condição: que se afastasse do comando dos Teamsters até 1980. Mas Hoffa não era homem de se calar. Ele queria voltar, queria vingança. E é exatamente nesse ponto que sua história toma um rumo irreversível. Pouco antes de desaparecer, Hoffa estava tentando retomar o controle do sindicato. Isso colocava em risco não apenas a máfia, mas também políticos, empresários e até figuras do governo. Segundo o FBI, ele estava prestes a revelar segredos que poderiam derrubar muita gente poderosa. No dia do seu sumiço, Hoffa disse à esposa que encontraria Anthony Giacalone e Anthony Provenzano, 2 nomes pesados do crime organizado. Ambos negaram qualquer reunião. O carro de Hoffa foi encontrado no estacionamento, trancado, sem sinais de luta, sem pistas. Era como se o ar tivesse engolido Jimmy Hoffa diante de todos. O caso se tornou uma obsessão nacional. Agentes do FBI trabalharam por décadas com milhares de páginas de relatórios, escutas telefônicas, denúncias anônimas e buscas em terrenos, fazendas e até pistas de concreto. Nenhuma pista levou a um corpo. Nenhuma confissão foi comprovada. Uma das teorias mais conhecidas diz que Hoffa foi levado em um carro, assassinado e incinerado em um forno industrial para eliminar qualquer vestígio. Outra teoria popular sugere que seu corpo foi enterrado sob as fundações do antigo estádio Giants, em Nova Jersey. Uma história repetida tantas vezes que se tornou parte do folclore americano. Há também suspeitas de que ele foi vítima de uma execução interna para proteger segredos mafiosos, com a anuência silenciosa de agentes governamentais. A verdade, se ainda existe, está enterrada em algum lugar que talvez nunca seja encontrado. O desaparecimento de Hoffa ultrapassou os limites do crime e se transformou em um símbolo da corrupção que moldou parte dos bastidores do século XX. Inspirou filmes, livros e investigações que nunca cessaram. Mesmo depois de declarado legalmente morto em 1982, ele continuou assombrando. Seu nome virou sinônimo de conspiração. Sempre que alguém desaparece misteriosamente ou que algo parece ser encoberto por forças maiores, a pergunta ecoa:
Isso é outro caso Hoffa. Jimmy não foi apenas apagado da história. Ele se tornou um ponto de interrogação eterno no coração do poder americano. E talvez, mais do que um desaparecido, Hoffa seja hoje a personificação da verdade oculta, dos bastidores que nunca chegam à luz. Ele representa o perigo de se saber demais, de se aproximar demais do fogo. O silêncio em torno do seu sumiço diz mais do que qualquer testemunho. Em um mundo onde a informação é poder, talvez o maior segredo seja aquele que ninguém tem coragem de contar. E o nome de Jimmy Hoffa permanece como um eco incômodo nas sombras da história. O desaparecimento das crianças Beaumont-Era, 26 de janeiro de 1966. Um típico feriado de verão na Austrália, Dia da Austrália. O sol brilhava forte em Adelaide e famílias inteiras se reuniam na praia de Glenelg para aproveitar o calor. Entre elas estavam os 3 irmãos Beaumont: Jane, de 9 anos, Arna, de 7, e Grant, de apenas 4. As crianças saíram sozinhas de casa naquele dia, algo relativamente comum na época. Pegaram o ônibus das 10 da manhã, como já haviam feito, outras vezes com a autorização dos pais. A viagem até a praia durava apenas 5 minutos. Estavam programadas para voltar para casa ao 12:30, mas não voltaram. Horas depois, o relógio avançava e a inquietação da mãe se tornava desespero. Quando o pai chegou do trabalho, a polícia foi chamada. E assim começava o que viria a ser o desaparecimento mais chocante da história australiana. 3 crianças sumiram no meio de uma multidão em plena luz do dia e jamais foram encontradas. As investigações começaram imediatamente. Testemunhas disseram ter visto as crianças brincando na praia pela manhã, rindo e se divertindo, como qualquer outro grupo de irmãos. Um homem desconhecido teria se juntado a elas. Um sujeito alto, loiro, aparentemente simpático. Algumas pessoas disseram que ele parecia estar brincando com os irmãos de forma natural, como se já os conhecesse. Outros afirmaram que viram as crianças deixando a praia com ele por volta do meio-dia. Essa seria a última vez que alguém os veria. Nos dias seguintes, a polícia organizou uma força-tarefa massiva. Foram feitas buscas em praias, canais, esgotos, casas abandonadas e centenas de terrenos baldios. O caso ganhou as manchetes do país inteiro. Mas nenhum corpo, nenhum vestígio, nenhuma pista concreta surgiu. Um detalhe arrepiante veio à tona. As crianças teriam sido vistas comprando tortas de carne e refrigerantes em uma padaria perto da praia, usando uma nota de uma libra. Algo estranho, já que a mãe disse não ter dado dinheiro suficiente para isso. E Jane, a mais velha, era conhecida por ser tímida e cuidadosa. Isso levou os investigadores a crer que elas estavam sendo acompanhadas por alguém em quem confiavam. Esse detalhe, pequeno e banal, se tornaria uma das maiores pistas do caso e também uma das mais frustrantes. Várias teorias surgiram: sequestro por um predador sexual, afogamento, tráfico de crianças, até rituais satânicos. Mas nenhuma evidência sólida foi encontrada. Com o passar dos anos, o caso foi ganhando contornos de obsessão nacional. Diversos suspeitos foram interrogados, entre eles pedófilos conhecidos da região e até um homem que morava perto do aeroporto e que anos depois confessou em carta ter enterrado os corpos embaixo de uma fábrica. Escavações foram feitas. Nada foi encontrado. Outro suspeito, um conhecido assassino de crianças chamado Bevan Spencer von Einen, chegou a ser investigado, mas nunca se estabeleceu um vínculo direto com o caso. As pistas evaporavam. A esperança diminuía, mas o trauma persistia. A Austrália inteira passou a ver o mundo com outros olhos depois dos Beaumont. O que antes era considerado normal, como crianças passeando sozinhas, tornou-se impensável. Os pais dos irmãos Beaumont nunca deixaram de procurar. Durante décadas, responderam cartas, atenderam a telefonemas anônimos e seguiram qualquer pista que parecesse minimamente viável, mas as respostas nunca vieram. O sofrimento os acompanhou por toda a vida. Jim Beaumont, o pai, chegou a declarar que o desaparecimento dos filhos destruiu completamente o casamento e a vida da família. Mais de 50 anos depois,
O caso ainda é aberto, ainda desperta interesse e ainda é usado em treinamentos policiais como exemplo de investigação não resolvida. O sumiço das crianças Beaumont marcou a perda da inocência coletiva de um país. Uma história que não tem fim, uma ferida que não cicatriza. O mistério permanece porque ele toca algo profundo em nós. O terror de ver a normalidade se transformar, em segundos, em um pesadelo sem fim. Uma manhã comum, um passeio de rotina, e então, o vazio, o silêncio, a ausência que nunca se explica. O caso Beaumont não é apenas um desaparecimento, é uma memória que a Austrália inteira carrega nos ombros. Uma pergunta que nunca foi respondida, e talvez nunca será. O que une histórias tão distintas como a de Amelia Earhart, Jimmy Hoffa e os irmãos Beaumont? Em comum, elas carregam a ausência de respostas. Desaparecimentos que desafiam a lógica, rasgam as páginas da história e nos encaram com o silêncio que nenhuma evidência consegue preencher. O mais assustador não é o que sabemos, é o que nunca saberemos. Esses casos nos mostram que, mesmo com tecnologia, investigações e milhões de olhos atentos, a verdade pode escapar por entre os dedos como areia seca. Cada um desses sumiços é mais do que uma tragédia pessoal. São espelhos de um mundo onde o mistério ainda existe, onde nem tudo pode ser explicado, e onde o inesperado pode acontecer a qualquer momento, com qualquer pessoa. E talvez no fundo seja isso que mais nos intriga. A possibilidade de que existam histórias sem final, perguntas sem resposta e caminhos sem volta. Porque no final das contas o mistério não é o oposto da realidade, ele é parte dela. E enquanto tentamos compreender o incompreensível, só nos resta uma certeza. Alguns desaparecimentos não querem ser resolvidos, querem apenas ser lembrados. Se essas histórias mexeram com você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Temos muito mais casos que desafiam a lógica e nos fazem questionar tudo. E me conta aí nos comentários, qual desses desaparecimentos mais te perturbou e por quê?